Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta sexta-feira, depois das cinzas. O texto de hoje se encontra lá em Isaías, capítulo 58, versículos de 1 a 9. Já te adianto que no sábado vamos continuar de onde essa leitura para, tá certo? Mas no vídeo de hoje eu quero já dar um contexto geral que já vai te ajudar na meditação do seu sábado também. Então, aguenta firme aí. O texto diz assim para nós: Assim fala o Senhor Deus, grita forte sem cessar, levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. Buscam-me cada dia e desejam conhecer meus propósitos, como gente que pratica a justiça e não abandonou a lei de Deus. Exigem de mim julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus. Por que não te regozijaste quando jejuávamos e o ignoraste quando nos humilhávamos? É porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimis os vossos empregados. É porque ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Não façais jejuns com esse espírito, se quereis que vosso pedido seja ouvido no céu. Acaso é esse jejum capriccio, o dia em que uma pessoa se mortifica? Trata-se talvez de curvar a cabeça como junco e deitar-se em sacos sobre cinza? Acaso chamas a isso jejum, dia grato ao Senhor? Acaso o jejum que prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição? Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos, quando encontrares um nu, cobre-o e não desprezes a tua carne. Então brilhará a tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará a tua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor, e Ele te atenderá. Pedirás socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Amados irmãos e irmãs, vamos lá entender o contexto para que você entenda tudo que está aqui por trás. Me perdoem gastar um pouco de tempo falando disso, mas é para que você compreenda agora tudo o que estava acontecendo aqui nessa época. Em primeiro lugar, o livro do profeta Isaías ele é dividido em 3 blocos. O primeiro bloco vai até o capítulo 40, que nós chamamos de o primeiro Isaías, que fala da realidade do povo de Deus antes de um episódio extremamente famoso, que é o chamado exílio babilônico. O que aconteceu? Ali por volta do ano 600 a.C., o Império Babilônico invadiu a região onde o povo de Deus residia. E segundo os profetas, e o próprio profeta Isaías fala isso nesse primeiro bloco, que vai até o capítulo 40, isso aconteceu porque o povo, infelizmente, não escutava a vontade de Deus. Então esse povo fazia injustiças, oprimia o pobre, né? Não acolhia, por exemplo, a viúva, o órfão, né? Faziam muitas coisas equivocadas em relação à lei, não obedecia, não guardava os mandamentos. Então Deus foi lá, segundo o profeta, e castigou eles. E esse castigo veio de que forma? O Império Babilônico vem, invade aquela região, leva algumas pessoas para o cativeiro para ficar na Babilônia ali presos, isolados e por aí vai. Só que, preste bem atenção que eu vou dizer para vocês. Só que, diante desta realidade que o povo de Deus está vivendo, o profeta então começa agora a trazer uma nova visão a partir do capítulo 40. Do capítulo 40 até o capítulo 45, ele fala do regresso do povo de Deus, que muitos não queriam mais voltar para a sua terra, não queriam mais voltar para Jerusalém, quando depois de cerca de 60, 70 anos já exilados, a gente tem aí a dinâmica, né, de que o Império Persa vence o Império Babilônico e o rei Ciro diz assim: vocês podem voltar. Então o profeta começa a falar sobre isso. Mas o texto de hoje está no bloco 3, que já fala do retorno, quando o povo já está de volta em Jerusalém. O que acontece? Preste bem atenção. Eles foram para a Babilônia castigados, porque faziam coisas erradas. Talvez você pensasse: nossa, já que foram castigados, quando voltaram para sua terra natal agora, quando retornaram para Jerusalém, o povo mudou de vida. Vieram convertidos, com um novo coração, com uma nova realidade, não é isso? Só que não. O que aconteceu? Quando esse povo volta para sua terra, os que ficaram
em Jerusalém não foram exilados para a Babilônia, ficaram muito mais pobres. E aqueles que vieram da Babilônia, depois estavam lá, alguns arrumaram emprego, alguns conseguiram ter uma vida melhor financeiramente falando, voltaram com um olhar de riqueza. Olha o grande problema. E na cabeça deles, quando eles voltassem para Jerusalém, bastava apenas reconstruir o templo que os babilônicos tinham destruído. Então, se eu pegar meu dinheiro, der o meu dízimo, reconstruir o templo, colocar um templo gigante, né, bonito, belíssimo, só isso basta. Quando eu fizer isso, automaticamente Deus vai escutar as nossas preces, Deus vai me amar, Deus vai me perdoar e por aí vai. Ou seja, eu estou uma visão instrumentalista da minha fé. Basta usar o meu dinheiro, basta fazer isso e o restante Deus está nem aí. Então, atrelado a esta realidade, nós temos pessoas que estavam explorando os pobres, mas dando dízimo para a reconstrução do templo. Humilhando a viúva, humilhando o órfão, mas o que importa é que o templo está sendo construído e lá eu faço o meu jejum, e lá eu faço minhas preces, e lá eu faço meus ambientes de piedade, meus momentos de piedade, de religiosidade e por aí vai. Só que isso, no final das contas, é uma religiosidade vazia, sem sentido e hipócrita. Porque de que adianta um jejum bonito, um dízimo gordo, se no final das contas isso é apenas exterior? É isso que o profeta fala. Então agora vamos para o texto, né? Já dei o contexto para vocês. Olha o que o texto vai colocar. Versículo 1, Deus pede ao profeta: grita, sem parar, né? Levanta como se fosse uma trombeta e denuncia o que o povo está fazendo. E aí no versículo 2, Deus vai e fala pela boca do profeta: o povo me busca, o povo quer saber qual é a minha vontade, né? Como gente que pratica a justiça, que faz a coisa certa, e ainda exigem de Deus que seja justo, que esteja próximo deles. E ainda reclamam, né? No versículo 3, mas Senhor, a gente jejuou, por que o Senhor nos ignorou quando a gente se humilhou em oração, por exemplo? E aí a resposta no versículo 3 é muito clara. É porque enquanto vocês jejuavam, enquanto vocês faziam tudo isso aí, vocês estavam oprimindo os empregados de vocês. É porque enquanto vocês estavam jejuando, no mesmo tempo, né, vocês faziam agressões. É esse o jejum que Deus quer? Claro que não. Vamos trazer para hoje? Desculpe a sinceridade. Eu sei que na quaresma é tempo de jejum, de caridade, de oração. E o que tem de gente que faz listas de coisas que vão jejuar, né, é normal todos os anos. Ah, esse ano eu vou parar de comer isso. Ah, esse ano eu vou largar o chocolate. Ah, esse ano eu vou largar de comer carne. Ah, esse ano eu vou parar de fazer isso aqui. Não tem nenhum problema, tá bom? Lá no Evangelho a gente vai comentar melhor sobre isso. Que o jejum não tem problema. É para jejuar sim. Ele tem benefícios espirituais para a gente. O próprio Jesus nos aponta sobre isso. Mas o grande problema, amado irmão, amada irmã, é quando esse jejum é apenas um jejum exterior. É um jejum apenas talvez de aparência, mas que no final das contas não muda o meu coração. E aí isso não é conversão. Isso é teatro. E desculpa a sinceridade, mas de teatro o inferno está cheio. Precisamos colocar na nossa cabeça de modo muito claro: se eu quero buscar viver se a minha quaresma de modo coerente, atrelado ao jejum que eu estou fazendo de alguma comida, que tal também fazer uma mudança completa em várias outras atitudes da minha vida? Parar de humilhar o outro, aprender a perdoar, aprender a dialogar com a minha família, por exemplo. Largar o meu orgulho, a minha autossuficiência, a minha arrogância, a minha falta de humildade. Quantas atitudes nós temos, amados irmãos e irmãs, que não são coerentes com o jejum que a gente está praticando. E Deus está vendo isso. Por isso que à luz dessa primeira leitura pensemos: será que eu estou sendo como aquele povo que achava que bastava fazer um jejum ou dar um bom dízimo? E como se isso já me desse, né, um terreno no céu, por exemplo? Cuidado. Isso não dá terreno no céu coisa nenhuma. Além do seu jejum, além do seu dízimo, além de tantas outras coisas, lembre-se que a conversão é o passo essencial e fundamental para se queremos de fato sermos discípulos e missionários de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo daqui a pouco aqui no canal, às 7 horas da noite, para o estudo do Evangelho, também desta sexta-feira. Até já!